Olá, hoje vamos tirar dúvidas sobre o DPVAT, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O Fórum Clóvis Bevilacqua acabou de realizar mutirão com processos do DPVAT. E ainda, apresentações do Coral do Judiciário Cearense homenageiam os servidores e estudantes de Direito da Universidade de Fortaleza participam do programa Justiça e Cidadania. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua realizou novo mutirão de conciliação envolvendo processos do seguro DPVAT. Das 306 audiências realizadas, 176 terminaram em acordos. As sessões ocorreram em 12 mesas de conciliação distribuídas em 4 salas. Um dos casos solucionados foi o da aposentada Maria Gomes, vítima de acidente de motocicleta. Foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, ter resolvido esse problema agora. No mutirão, que ocorreu de 28 a 31 de outubro deste ano, também houve a realização de perícias médicas. Segundo a juíza Natália Almino Gondim, coordenadora do Centro de Solução de Conflitos do Fórum, foi dada prioridade para as ações mais antigas. Já está sob estudo, a possibilidade da gente realizar semanalmente essas perícias e conciliações. E eu espero que a gente chegue lá porque a demanda é muito alta em relação às ações versando sobre o DPVAT. Para esse advogado, a conciliação é a melhor forma de resolver os conflitos. Vem sendo dado baixa numa quantidade expressiva de processo. E nisso desafoga o judiciário para poder trabalhar melhor nos processos que continuam em trâmite. Alunos do curso de Direito da Faculdade Estácio Fique atuaram como conciliadores voluntários. A mobilização contou ainda com a parceria da seguradora Líder, da OAB e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. O seguro DPVAT garante indenização por morte ou invalidez permanente e o reembolso de despesas médicas e hospitalares. Os recursos são direcionados a todas as vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre. O Coral do Judiciário do Ceará fez apresentações especiais em homenagem ao servidor público. Na manhã do dia 30 de outubro deste ano, quem passou pela entrada principal do Tribunal de Justiça em Fortaleza parou para ouvir a homenagem em forma de música. Regidos pela maestrina Domise Almeida, os coralistas entoaram as canções Planeta Sonho, interpretada pela banda 14 Bis, Planeta Sonho será Sabiá, de Chico Buarque de Holanda, e A Vida do Viajante, imortalizada na voz de Luiz Gonzaga. Nas terras onde passei, andando pelos sertões, vi dos amigos que lá deixei. Chuva, sol, poeira e carvão, longe de casa sigo um roteiro, mais uma estação. Perfeito, o coral tá lindo, emocionou muito, todo mundo ficou muito satisfeito, muito feliz. O grupo também se apresentou no Fórum Clóvis Bevilacqua. O Dia do Servidor Público é festejado em 28 de outubro. O Coral do Judiciário Cearense completou 19 anos em setembro de 2014. Essa homenagem que nós, que somos servidores, prestamos aos outros colegas servidores, é uma forma de dizer, nós reconhecemos o trabalho de vocês, nós reconhecemos a luta de vocês. Então isso é uma homenagem que a gente faz não só aos servidores do Tribunal de Justiça, mas a todos os servidores de um modo geral do Estado do Ceará, do Brasil. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, e a desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, que vai presidir o Judiciário Estadual a partir de 30 de janeiro de 2015, realizaram a primeira reunião com a equipe de transição.
No encontro, a equipe tomou conhecimento dos dados da atual administração e como funciona cada secretaria do Tribunal de Justiça. O desembargador Gerardo Brígido também apresentou a situação orçamentária. Os dados complementam o relatório entregue no dia 23 de outubro, quando foi eleita a direção do Judiciário Cearense para o biênio 2015-2017. O documento apresenta informações de planejamento de pessoal e financeiras. A comissão de transição é formada pelo juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, coordenador, e pelos servidores José Wilton Bessa de Macedo Sá, Nilciton Rodrigues de Andrade Aragão e Nirla Maria Alves Teixeira. Atuam como interlocutores da atual administração o assessor especial da presidência, Luiz Eduardo de Menezes Lima, e o secretário de Finanças, José Joaquim Neto Cisne. O encontro ocorreu dia 31 de outubro no Tribunal de Justiça. A nova gestão do Judiciário, que terá como presidente a desembargadora Iracema do Vale, será formada também pelos desembargadores Francisco de Assis Filgueira Mendes, vice-presidente, e Francisco Lincoln Araújo e Silva, corregedor-geral da Justiça. A seguir, juíza Natália Almino Gondim explica outros detalhes sobre o seguro obrigatório DPVAT. Para os estudantes do curso de Direito, é essencial conhecer as carreiras da área jurídica. O Judiciário do Ceará possui programa que leva alunos para conhecer o Tribunal de Justiça e o Fórum Clóvis Bevilacqua. É também uma forma de contribuir para a cidadania. Durante as visitas, os estudantes ficam sabendo como é o trabalho dos magistrados e servidores. Esta turma de alunos de Direito da Universidade de Fortaleza esteve no Palácio da Justiça no dia 30 de outubro deste ano. No Departamento de Serviços Judiciais de Apoio, eles viram como é a digitalização e outros passos necessários à tramitação dos processos. E ele põe na tela se é sorteio ou se é prevenção. Se é prevenção, dentro da tela ele vai dizer desembargador prevento X. Aí a diretora do departamento já distribui diretamente para esse desembargador. Se não, sorteio, ele cai dentro de uma fila, ele faz um lote de quantitativo de processo e o próprio sistema sorteia aleatoriamente. Faz o termo de conclusão e distribui autuação, distribuição, conclusão, dá um clique, gabinete. O núcleo de digitalização, ele é encarregado de fazer a digitalização de todos os processos que vêm em grau de apelação do Fórum Clóvis Bevilacqua e os fóruns do interior, e além das ações originárias que são interpostas aqui no protocolo. Os universitários também conheceram a biblioteca, o núcleo da Defensoria Pública, o setor de distribuição e o gabinete do desembargador Mário Parente Teófilo Neto. Para que eles possam aplicar na prática, ver como se aplica na prática, na realidade, aquilo que nós ensinamos em sala de aula na teoria. E aí as coisas parecem que passam a fazer mais sentido. Eles vão situando aqueles conceitos, aqueles termos que nós vemos em sala de aula em abstrato, no concreto, né? Eles veem como de fato funcionam nossas instâncias, as nossas organizações públicas. E aí nós organizamos visitas, dentre outras, como essa que nós estamos fazendo aqui hoje, aqui no Tribunal de Justiça do Ceará. Os alunos assistiram a vídeo institucional que mostra a história, as unidades e outras informações sobre o Judiciário Estadual. Eu não sabia que aqui dentro funcionava uma estrutura tão grandiosa, porque a gente vê um prédio grande, mas não imagina que para cada trabalho tem especificamente uma pessoa, e eu adorei. As visitas fazem parte do programa Justiça e Cidadania, que também leva magistrados às escolas para proferir palestras sobre temas de interesse público. Alunos dos ensinos fundamental, médio e superior podem ser beneficiados. As instituições de ensino interessadas em participar devem ligar para 85-3207-7044 ou 3207-7054. No começo desta edição, você viu reportagens sobre a mais recente edição do Mutirão com Processos do Seguro DPVAT, realizado no Fórum Clóvis Bevilacqua. Para falar outras questões sobre o DPVAT, eu recebo a juíza Natália Almino Gondim, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Fortaleza. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Natália, o DPVAT é um seguro obrigatório. Por que existe tanta demanda na Justiça envolvendo esse seguro? A nossa frota brasileira, tanto de veículos quanto de motocicleta, em especial de motocicletas, teve um crescimento muito grande nos últimos anos. E isso, obviamente, com
a falta de educação ainda do brasileiro no trânsito, as más condições das nossas estradas, trouxe um acréscimo no número de acidentes ocorridos, um acréscimo significativo e até preocupante. Hoje não é só, hoje é uma questão até de saúde pública no Brasil, essa questão do número de acidentes. O DPVAT é pago todo ano juntamente com o licenciamento dos veículos. O seguro cobre todo tipo de dano? Não, só cobre danos pessoais. Ou seja, relativos à pessoa, não cobre danos em relação ao automóvel ou outros bens materiais. Mas os danos pessoais seriam em qualquer pessoa seja envolvida em acidente de trânsito, não necessariamente o motorista, pode ser um pedestre que nunca nem pagou o seguro DPVAT, um ciclista, mas em que ele esteja envolvido num acidente de trânsito, né? Ou seja, envolvendo o veículo automotor. E nessa categoria não se incluem as bicicletas, os navios e outros veículos aquáticos, por exemplo. Doutora Natália, o pedido de pagamento do DPVAT é feito diretamente à seguradora. Quando as pessoas devem recorrer à justiça, então? O ideal é que elas peçam diretamente à seguradora inicialmente. Não é obrigatório, essa instância anterior, vamos dizer assim, né? Não é condição para ação o pedido anterior na seguradora. Mas essa é a regra que a gente observa atualmente, até porque a seguradora líder, que é a responsável por gerir os recursos, né, relativos ao seguro DPVAT, ela tem facilitado esse acesso direto à seguradora líder. As pessoas têm recorrido à justiça quando elas não se sentem satisfeitas com o valor pago, entendem que o valor pago deveria ter sido mais elevado, e isso ocorreria se fosse reconhecida uma lesão mais grave, porque hoje existe uma tabela do pagamento do seguro DPVAT, que a depender da gravidade, da extensão da lesão, das deformidades, da invalidez, há uma diferenciação de valores, né? Então, nesse primeiro momento em que ele faz uma perícia, se aquela perícia dá aquele valor e ele diz, não, a lesão avaliada foi bem mais extensa do que efetivamente o resultado constou ali, eu vou reclamar na justiça. É esse o entendimento e esse o motivo pelo qual hoje as pessoas têm reclamado em juízo, alegando que foi pago um valor menor, que a perícia foi muito rigorosa e apurou a extensão da lesão menor do que o que deveria ser. Então, eles vêm pedir a complementação e, em alguns poucos casos, o pagamento da indenização por completo, porque em alguns casos a seguradora recusa quando eles entendem que não há nexo causal. E há também aquelas pessoas que optam em entrar diretamente no judiciário. Mas a gente tem que observar que as pessoas podem e devem requerer primeiramente diretamente a líder, até para evitar um número de demandas muito grande no judiciário. Doutora Natália, para fazer o pedido à seguradora é preciso de advogado? Não, não é necessário advogado. A parte pode requerer diretamente a seguradora. Existem algumas formas diretas e simplificadas, por exemplo, me parece que os Correios atualmente, eles têm esse requerimento em que a parte pode chegar lá e fazer. Ela pode obter informações no site da seguradora líder a respeito da documentação necessária, né, para requerer esse seguro. É importante destacar que como ela pode requerer diretamente à seguradora, seria bom incentivar a população a fazer isso, até para evitar uma grande demanda no judiciário, como vem ocorrendo. No ano passado, foram pagas 444 mil indenizações somente por invalidez e em torno de 54 mil por morte. Então, assim, ou seja, 500 mil de indenizações pagas ano passado. Se todas as pessoas optarem em recorrer ao judiciário, eu digo, isso vai, tornar um pouco mais difícil ainda a vida do juiz que está ali na vara civil, como hoje já vem ocorrendo, porque hoje a demanda no judiciário das ações de DPVAT é muito grande. Mas se isso for incentivado o pedido direto ao judiciário, isso vai agravar ainda mais a situação. Então, o ideal é que ela tente, primeiramente, pedir à seguradora e somente, se não satisfeita, recorrer ao judiciário. Até porque é bem mais rápido, né, o procedimento. Exatamente. E quando chega em juízo, aquele processo vai se misturar os demais. E ele exige, quando se torna um processo judicial, ele exige uma perícia médica, né? Por dados oficiais, eu acredito, tem mais de 20 mil processos relativos ao DPVAT, hoje no Fórum Clóvis Bevilacqua, mas estima-se que seja muito mais, já que não há no sistema hoje
do SAGE uma classificação de ações DPVAT. A gente chegou a esse número inserindo a parte seguradora líder, mas muitas ações são movidas contra outras seguradoras, esse consórcio, né, que administra o DPVAT, que seriam a Mafra, a Bradesco, entre outras. É importante destacar que aquele valor que nós pagamos no final, aliás, anualmente relativo ao DPVAT, ele não é direcionado somente ao pagamento das indenizações. 50% vai para o pagamento das indenizações, as taxas das administradoras, né, das seguradoras, mas os outros 50%, 45% é investido na rede de saúde, que vai atender os acidentados. E 5% deveria ser investido na prevenção, ou seja, pela educação, seja pela o trabalho de conscientização. Então, assim, agora, o que se nota e o que se percebe, assim, o que se tem apurado até por notícias, é que esse 5% da divulgação ainda é subutilizado. Então, a gente não vê campanhas frequentes em relação a essa questão do cuidado no trânsito. E, inclusive, assim, o crescimento dos acidentes envolvendo motos, assim, tem sido realmente, assim, assustador. Assustador, eu diria realmente assustador. A frota de motos aumentou muito, assim, acho que nos últimos 10 anos, em torno de 5 a 6 vezes mais. E o número de acidentes envolvendo motociclistas, que resultam em morte, chegou a, eu digo assim, ser até maior percentualmente do que isso. Mas isso envolve uma série de fatores que a gente ainda não entende, porque isso não vem sendo trabalhado. Não há fiscalização. Em alguns estados chega, assim, a gente chega até a informação, assim, por dados estatísticos, de que há mais motos do que pessoas habilitadas para moto. Então, assim, por exemplo, o Maranhão tem 2,5 vezes mais o número de motos em relação a pessoas habilitadas em moto. Aqui no Ceará chega 1,5 vezes. Então, é de se estranhar que uma pessoa tenha 3 motos ou 2 motos para um único habilitado. Então, isso nos leva à conclusão de que muitas pessoas dirigem sem habilitação, sem um mínimo preparo, então causando acidentes e levando à morte hoje parte da nossa população economicamente ativa, porque a grande maioria é de pessoas nessa idade de 15 a 34 anos. Isso sem contar, assim, os grandes prejuízos traz também à nação em relação à questão da saúde pública, porque os custos têm sido elevadíssimos, tanto com a questão do atendimento, quanto a questão do tratamento permanente que muitos inválidos, né, decorrentes desses acidentes, necessitam para o resto da vida. Doutora Natália, voltando à questão do seguro, quando é que é preciso o advogado, então? Bem, na eventualidade da parte não se sentir satisfeita ou da seguradora não atender administrativamente o pedido, a parte busca um advogado para ingressar em juízo com a ação respectiva, pedindo realmente que seja atendida a sua pretensão. Doutora Natália, a pessoa tem quanto tempo para fazer o pedido de indenização à seguradora? Esse prazo é de 3 anos, contados da data em que a pessoa teve ciência da lesão permanente ou da invalidez permanente. E se for negado, tem quantos dias para recorrer ao judiciário? Bem, esse prazo é suspenso no período em que corre o processo administrativo. Então, a partir do momento em que ele tem ciência de que o pedido foi negado, ele tem o restante do prazo que ele havia usado para ingressar com a ação no judiciário. O ideal é que ela junte toda a documentação. Que ela junte, no caso, toda a documentação do primeiro atendimento e os exames que comprovem a invalidez permanente. E também dados sobre o acidente, né? É claro, o boletim de ocorrência é bem importante que ela traga, tanto para comprovar o nexo causal, quanto posteriormente, no caso dos exames, para provar a extensão da lesão. Doutora Natália, na via administrativa, a perícia médica é de responsabilidade da seguradora? É sim, a seguradora tem feito a perícia médica no sentido de avaliar a extensão, né, da invalidez, a fim de apurar o montante do pagamento, né? Porque hoje, sem uma perícia, eles não têm como estabelecer a questão do montante a ser pago, segundo a tabela do DPVAT. A gente faz agora um breve intervalo e no próximo bloco continua a entrevista sobre o seguro DPVAT. O Judiciário em Evidência está de volta. O assunto da entrevista é o seguro DPVAT. A nossa convidada é a juíza Natália Almino Gondim, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua.
Doutora Natália, quando o processo do DPVAT está na Justiça, de quem é a responsabilidade pela perícia médica? Bem, a rigor, geralmente o autor já pede a perícia médica logo, desde o início. Mas como a seguradora líder também tem pedido a realização dessa perícia, tanto para se tentar uma conciliação, como também como prova, eles têm custeado atualmente a perícia médica. Recentemente, o tribunal disciplinou a questão da perícia no caso de parte beneficiária da justiça gratuita. A grande maioria dos requerentes do DPVAT são pessoas carentes, então eles não têm condições de pagar a perícia. E essa resolução disciplina exatamente isso. Mas, atualmente, a seguradora líder tem custeado a realização das perícias. E isso tem funcionado, porque, na verdade, como é um número elevado de processos, a própria seguradora tem interesse em agilizar, porque a manutenção desses processos para a seguradora também tem um custo. Eles também têm metas de conciliação, de resolução de processos a serem atingidas. Então, essa parceria funciona. E eu entendo até que seja interessante, porque os eventuais recursos que pudessem ser destinados aos beneficiários da justiça gratuita, nesses casos, podem beneficiar outras causas também. Doutora Natália, no mutirão que o Centro de Solução de Conflitos do Fórum Clóvis Bevilacqua promoveu, foram realizadas perícias. Qual é o procedimento nesses casos? Bem, a parte assim que chega, obedecendo a ordem, claro, de horários, ela é encaminhada para a realização de perícia e logo após a realização da perícia, o exame é encaminhado para uma mesa conciliatória e onde ocorre a tentativa de conciliação. Estão presentes o advogado da parte, que ele é convocado, obviamente, e os advogados da seguradora. Eles já examinam o laudo pericial do juízo e, havendo realmente discrepância entre aquele laudo do juízo e o laudo feito administrativamente, eles já fazem a oferta de uma complementação e a outra parte decide se aceita ou não. E o número de acordos ficou dentro da expectativa? Um pouco inferior ao anterior, mas ainda bem significativo, perto de 60%. E o mais interessante notar é que a totalidade desses processos que foram submetidos ao exame pericial poderão ser resolvidos, porque um dos fatores, aliás, na maioria dos casos, não se podia julgar os processos porque não havia perícia judicial nos autos. Então, assim, ainda que não tenha havido a conciliação naquele momento, a resolução daquele processo será breve, porque o laudo pericial é junto aos autos, vai junto aos autos, devolvido à vara de origem, possibilitando o julgamento dele. Doutora Natália, qual é a estrutura necessária para um mutirão como esse? Pede uma estrutura, vamos dizer assim, um tanto grande, mas a gente tem contado com uma parceria de vários setores. Os advogados têm participado, né, assim, eles têm contribuído até com a condução das próprias partes, independentemente de intimação. Isso já facilita, porque evita a expedição as confecções das intimações, né, para a audiência. A seguradora líder também tem dado todo um apoio à realização desses eventos. A FIC, através do curso de Direito, com a participação dos estudantes, e o Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC, através da desembargadora Nailde, que tem nos dado todo o apoio. E a diretoria do Fórum também. Então, assim, em verdade, é uma soma de esforços de várias pessoas, de vários setores, para a realização desse evento. É claro que funciona quase como uma orquestra, porque vem gente de cada canto, então a gente tem que ter um certo cuidado na hora de harmonizar, mas a gente vem aprimorando esse processo com cada vez mais melhores resultados, principalmente no tocante à organização, tentando humanizar também para que as partes não esperem tanto tempo, né, e assim tenham um certo conforto nesse momento em que esperam. Então, assim, buscando sempre o bem-estar, e em especial do jurisdicionado. Doutora Natália, os profissionais que atuam no mutirão recebem um treinamento? Sim, eles recebem um treinamento e a grande maioria não está participando pela primeira vez. Até os estudantes mesmo, a gente tem casos de muitos estudantes que retornam nos mutirões seguintes e muitos que já estão até formados, que voltam pela faculdade para nos auxiliar no mutirão. O interesse deles é estar em constante aprendizado, contato, né? Não só com o processo, mas com o trabalho no fórum.
Tanto que eu indaguei muitos estudantes, não, já bacharéis em Direito, o motivo deles estarem ali se já teriam concluído o curso de Direito, e essa foi a resposta. Então a gente fica satisfeita em que a gente pode contar com esse pessoal engajado nesse esforço comum. Então, assim, a gente tem conseguido realmente avançar muito. E, obviamente, essas parcerias a gente pretende levar para a realização de outros eventos, né? Seria o mutirão do INSS, as perícias do INSS que em breve a gente vai estar fazendo, das mediações familiares, das oficinas de família, porque as parcerias têm mostrado que a gente consegue ir bem mais adiante se a gente tiver esses parceiros. Doutora Natália, esse mutirão do DPVAT foi o segundo realizado esse ano, né, no Fórum Clóvis Bevilacqua. Quem não participou desse mutirão ainda pode tentar acordo? Como? Bem, nós temos ainda um mini mutirão, mas ele será realizado durante 2 dias da Semana da Conciliação, na quinta e sexta-feira. Agora é bom lembrar que a Semana da Conciliação é na última de novembro, é isso, doutora Natália? A Semana da Conciliação é na última semana de novembro. Mas o interessante é que, se as partes têm interesse em ver isso solucionado, nada as impede delas fazerem um requerimento direto ao Centro Judiciário ou pelo próprio link do Quero Conciliar, no site do Tribunal de Justiça, que, se não for incluído nesse próximo mini mutirão, a gente já certamente pode incluí-lo no primeiro evento do ano 2015. Mas já tem uma data para um próximo mutirão do DPVAT no ano que vem, por exemplo? Não, ainda não temos uma data certa, mas eu acredito que fevereiro ou mais tardar março a gente deve estar já fazendo um primeiro de 2015. Eu entrevistei a juíza Natália Almino Gondim sobre processos do seguro DPVAT. Obrigada pela presença. De nada, Pamela. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar aqui o nosso trabalho e pelo apoio que vocês sempre nos dão ao divulgar os nossos eventos. O Judiciário em Evidência está terminando. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.